Eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Não, perdão, 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. 2 Timóteo foi o que nós fizemos a leitura. Nós faremos a leitura a partir do verso 11. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 11. Que os irmãos encontrarem o texto sagrado, já podem assim se colocarem de pé. Quero convidar também os nossos amados irmãos internautas que estão nos acompanhando, pelo canal ISCM, para também compartilhar da leitura bíblica que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, onde faremos a leitura a partir do verso 11. Diz assim a palavra: Tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que diante Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 15. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que Deus nos abençoe a palavra lida em nome de Jesus. Amém. Podem sentar os irmãos. Amém. Irmãos, hoje nós vamos tratar de uma das cartas muito preciosa escrita a punho pelo apóstolo Paulo. O historiador da igreja primitiva, Eusébio, ele relata que Paulo, quando escrever essa carta, ele estava em Roma, estava em uma prisão domiciliar, não tinha liberdade de sair, mas tinha liberdade de escrever aquilo que ele bem entendesse. E justamente foi nessa prisão, em Roma domiciliar, que ele foi ali tomado pelo Espírito Santo, sabendo ele que o seu ministério praticamente estava chegando ao fim e precisava de alguém que tomasse o seu posto. E essa pessoa tinha de ser alguém de sua credibilidade, alguém que ele pudesse realmente confiar o seu ministério. E com certeza nós estamos tratando desse grande homem de Deus chamado de Timóteo. E nessa carta ele faz N recomendações, que teve também serventia para o próprio, quanto também para a igreja. Ou seja, o que Timóteo precisava tomar conhecimento era do segmento da igreja. Timóteo precisava tomar conhecimento do segmento da igreja, que a igreja ela precisava de ser encorajada para confessar a fé bíblica. Se nós voltarmos à história, se pensarmos na história, trazendo para os dias de hoje, nós vamos encontrar uma igreja totalmente perseguida. Veja, meus queridos irmãos, que no nosso país há essa liberdade, há essa liberdade. E nós temos aí duas revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, que foi dentre essas revoluções que nós temos essa liberdade. Mas veja que essa liberdade de professar nossa fé, de falar das grandezas de Deus, existem outros países que têm sido perseguidos. Alguns dos nossos irmãos têm estado encarcerados, como Paulo, não em prisão domiciliar, mas em cárceres mesmo, como esteve também o William Tyndale. Mas veja bem, hoje também nós temos passado uma grande perseguição de um evangelho pragmático, um evangelho às escondidas, um evangelho misto, um evangelho tomado do espiritismo, do pragmatismo,
E eu quero dizer para os irmãos que isso é um confronto ao evangelho bíblico. É um confronto ao evangelho bíblico. E eis o motivo que nós precisamos, irmãos, sermos encorajados pelo Espírito Santo a confessar a fé bíblica, né? Não a fé que nós estamos ouvindo aí, sendo ela propagada por homens, né, forçosamente, mas precisamos ser encorajados pelo Espírito Santo para confessar a fé bíblica, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Essa fé que nós precisamos continuar pregando, falando, testemunhando para o bem-estar da Igreja de Cristo. E foi com esse propósito, né, que Paulo escreve essa primeira carta a Timóteo, com o fim, qual era a objetividade de Paulo, né? Era que Timóteo, a igreja, estivesse certa, que ela foi chamada, que ele tinha sido chamado para confessar a fé bíblica, né? Talvez, irmãos, a gente ache tão simples, né, confessar a fé bíblica, mas será que nós temos mesmo essa coragem de confessar a fé bíblica em todos os momentos da nossa vida? Será que nós temos? Talvez seria muito fácil a gente confessar a nossa fé bíblica quando estamos com os celeiros superlotados. Aí é fácil. Mas quando nós estamos com os celeiros abastecidos, né, e chega alguém na sua casa e diz que você está em pecado, porque o celeiro está vazio. E aí nós temos coragem de proclamar, de confessar a nossa fé bíblica? Será que Paulo estava em pecado? Será que Cristo estava em pecado quando fez a sua confissão ali, sem nenhuma palavra diante de Pôncio Pilatos? Mas veja bem, essa fé é pragmática que nós estamos vendo nos nossos dias. E isso tem atacado o quê? A igreja de Deus. Tem atacado a igreja de Deus. E nós precisamos, mais do que tudo, confessar a fé bíblica. Essa fé bíblica que nós precisamos testemunhar, confessar para o povo, né? O verbo grego, homologel, do qual deriva o nosso verbo, né, confessar, significa literalmente, né, falar a mesma linguagem, concordar, confessar, ou seja, uma confissão é uma declaração de concordância com o conteúdo do que afirmamos está decretado nas Escrituras. Então, nós precisamos confessar literalmente a nossa fé bíblica. Quando? Em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos confessar a nossa fé bíblica, né? Eu creio que o lugar mais fácil de confessar a fé bíblica é na igreja. Por quê? Porque estamos rodeados, né, de pessoas que nos conhecem. Mas quando estamos em lugares que ninguém não conhece a gente, às vezes fica difícil, né? Às vezes, queridos irmãos, existem pessoas cristãs que se envergonham de falar, de confessar essa fé bíblica, tá certo? Porque eu não estou falando aqui de falar, mas eu estou falando de confessar, porque Jesus, diante de Pôncio Pilatos, ele não falou nada, certo? Teve um momento ali que ele silenciou. Quando é oferecido a ele, que ele poderia se defender, e ele não se defendeu, porque ele sabia que precisava confessar a fé bíblica, a fé que estava escrita. Então nós podemos também fazer isso aí sem nenhuma conversação, nós podemos declarar a nossa fé bíblica. E nós vamos tratar justamente nesta noite, queridos irmãos, de um encorajamento para confessarmos a fé bíblica. É o título da nossa palavra. Confessando a fé bíblica. E o nosso objetivo nesta noite é certificar a igreja, os amados irmãos que estão nos acompanhando pelo canal ISCM, os queridos internautas, do nosso chamado. Você foi chamado
para fazer o quê? E nós precisamos ter convicção. Eu fui chamado para confessar a fé bíblica. Né? Agora, como é que nós vamos confessar a fé bíblica? Como é que nós vamos confessar a fé bíblica? Abra aí a sua Bíblia, né? Deixa aberto aí na primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 6, tá certo? Então, nós vamos tratar nesta noite, certificando a igreja, que ela necessita de um encorajamento para confessar a fé bíblica. Então, a coragem de confessar a fé bíblica. Anota aí, o título da nossa palavra. A coragem de quê? Certo? Mais uma vez, para a gente não esquecer. A coragem de confessar a nossa fé bíblica. A minha fé bíblica precisa ser confessada. Mas como é que nós podemos confessar a nossa fé bíblica? Pois bem, né, a coragem de confessar a fé bíblica consiste em 3 pontos. Tá certo? A coragem de confessar a fé bíblica consiste em 3 pontos que nós iremos destacar diante dessa passagem que nós lemos nesta noite. Primeiro, né, como pastor podemos sermos encorajados para confessar nossa fé bíblica? Fugindo dos padrões do mundo e se apegando aos padrões de Deus. Certo? Como é que nós vamos conseguir, tá certo, diante de tantas coisas que têm acontecido? Porque, veja bem, meus queridos irmãos, nós vivemos diante de situações difíceis uns dos outros. Né? Alguém aqui na igreja, né, tem passado bem diante do parâmetro financeiro, outros sentimental, outros com enfermidade. E eu quero dizer uma coisa, né? Para onde a gente for, nós vamos ter essas dificuldades. E aí, pastor, o que fazer para confessar a nossa fé bíblica diante de situações corriqueiras que nós estamos acostumados a ver? Como é que nós vamos fazer isso aí? Então, primeiro, para sermos encorajados a confessar a fé bíblica, consiste em fugir dos padrões do mundo e apegar-se aos padrões de Deus. Esse foi o primeiro conselho que Paulo trata com Timóteo. O que era que Timóteo precisava fazer? De onde ele ia tirar esse encorajamento para confessar a fé bíblica? Onde a igreja, meus irmãos, estava ali sendo barrada, empurrada mesmo a silenciar. E de onde ele ia tirar isso? Então, Paulo orienta ele, olha, Timóteo, é necessário você fugir dos padrões do mundo e apegar-se aos padrões de Deus. Veja o que está escrito aí no verso 11. O verso 11 diz o que, irmãos? Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, Paulo estava ali falando, olha, você tem que fugir dos padrões do mundo e apresentar, nesse capítulo 6, ele vai apresentar para Timóteo os padrões do mundo e os padrões de Deus, tá certo? Vamos ver aí os padrões do mundo. Né? Lá no verso 4, perdão. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, nós podemos aí constatar alguns padrões que o mundo daqueles dias de Timóteo estava vivendo, quanto também podemos aplicar os padrões de vida que hoje o homem tem vivido, né? E é interessante nós observarmos, queridos irmãos, que hoje o mundo que nós estamos vivendo, né, é um mundo também que tem incentivado aos próprios crentes a viverem dessa forma. E veja bem, o que é que ele coloca aqui? Contendas,
invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, mente pervertida e privadas da verdade. Paulo mostra para Timóteo, né, os padrões que o mundo estava vivendo. E Timóteo tinha que fugir disso aí. Quanto também nós temos que fugir desses padrões aqui. Aí sim, nós seremos encorajados pelo Espírito Santo a confessar a fé bíblica. Quando? Quando a gente foge dos padrões que o mundo tem aí nos oferecido. Veja que ele fala aqui: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. O que nós precisamos compreender é que nós não temos estrutura para permanecer perto dessas pessoas. Nós não temos. Não pense que você não tem. Nós não temos. Então o que é que a palavra de Deus? Foge dessa amizade. Foge dela. Você não tem condição. Você não tem condição. Né? Esse padrão, né, que nós estamos vendo o mundo brincar dia após dia com aquilo que pertence ao Senhor. Né? Quando nós somos privilegiados em ouvir uma irmã nossa nessa manhã, que é nova aqui na nossa igreja, quando ela falava da sua vida cristã, ela não encontrou Cristo aqui, ela já era crente, mas ela disse que não tinha aprendido, né, não sabia, não tinha certificado ainda o que era o dia do Senhor, a importância de guardar esse dia. Então aí é o padrão, né, do homem de Deus, da mulher de Deus. E nós achamos, queridos, que essas coisas não tem nenhum problema na nossa vida, não altera nada. Altera sim. São nessas coisas que nós somos, né, encorajados pelo Espírito Santo a confessar a fé bíblica. E ele diz, né, que nós devemos permanecer em quê? Segue a justiça, né, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, né? O mundo já não tem piedade, o mundo já não tem fé, já não há mais amor, não há mais constância, há mansidão, não há mais isso aí. E nós temos que fugir, né, desse princípio de vida que o mundo tenta nos oferecer. É interessante nós observarmos que se a gente ligar hoje não, né, que hoje é dia do Senhor, certo? Amanhã, para ver algum noticiário, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver o quê? Um mundo, né, que não tem fé, um mundo que não há piedade, um mundo de injustiça e um mundo, né, em constância, irmãos. Né? A mansidão. Né? O mundo é inconstante nisso aí. Não há mansidão. E veja, meus irmãos, as brutalidades que nós estamos vendo aí nos jornais. Então, o que é que Paulo orienta? O que é que o Espírito Santo nos orienta? Se é que queremos realmente sermos encorajados a confessar a fé bíblica, devemos ter outro padrão de vida, outro padrão de vida. Olha só o que é que ele diz ainda no capítulo 6, no verso 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Certo? O que é que o evangelho pragmático tem oferecido às pessoas, né? Aos crentes, né? Que você tem que ter. Você tem que ter. E quem não tem? É um fracasso na vida da igreja. Os irmãos estão lembrados que, certa vez, um dos nossos irmãos, não aqui da nossa igreja, mas de outra igreja, eu já contei isso aqui, mas tem gente nova na igreja que não ouviram, né? Então, veja bem, o irmão, né, ele estava com o carro e o carro estava precisando de alguns reparos na lanternagem. Né? E chegou um irmão de outra igreja e disse para ele o seguinte: irmão, o irmão está em pecado, a sua casa está em pecado. Né? E ele olhou para um lado, olhou para outro e disse: irmão, por que, irmão? O irmão está dizendo isso. Ele disse: irmão, porque seu carro está tomado de ferrugem. E ele disse: irmão, então se eu estou em pecado, o irmão está pior, porque nem carro o irmão tem. Tem que ser assim mesmo, irmãos. Está pior. Então, o irmão está atolado em pecado. Pelo menos eu tenho um carro, eu sei que não tem. Mas, meus irmãos,
é isso aí que nós precisamos, né? Como é que nós vamos confessar a fé bíblica? A fé bíblica diz que no mundo tereis o quê? Aflições. E seja qual for a área, vai haver aflições, há de haver aflições em qualquer uma área da nossa vida. Mas tenha bom ânimo, segue, né, o parâmetro bíblico e seja encorajado pelo Espírito Santo a professar essa fé bíblica. Então, é esse padrão que, Timóteo, que nós não podemos tomar como padrão para as nossas vidas. O padrão do mundo não serve para nós, porque o padrão do mundo, né, entristece, né? Irmãos, o padrão do mundo enfraquece a nossa fé. Por quê? O padrão que o mundo oferece é aquele. Você não pode faltar. Você tem que ter. Né? E ter com o quê? Né? Aí vem aqui, difamações, provocações, suspeitas malignas, mentiras, invejas. Então, é esse padrão que o mundo tem nos oferecido. Mas o que ele diz? Foge dos padrões do mundo e apega-te aos padrões de Deus. Né? Qual o padrão de Deus que nós podemos encontrar no capítulo 6, né, que Timóteo recebe essa carta das mãos de Paulo? Veja bem, meus irmãos, o que é que ele diz lá no verso 10, na parte B do versículo, diz: e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O padrão de vida que o mundo nos oferece é um padrão de vida que vai nos trazer dor, né, tormentos, dores. Por quê? Porque esse não é o padrão que Deus tem nos oferecido, que Deus tem para a sua igreja. O padrão que Deus tem para a igreja é um padrão de quê? De amor, de piedade, de justiça, de mansidão, né? É o que nós vamos lá para os outros capítulos, né, que Paulo vai tratar ali, que a igreja de Deus, ela tem que proclamar essa fé, ela tem que ser encorajada a confessar a fé bíblica, mas diante de um padrão de quê? De justiça, de piedade, de fé, de amor e de mansidão. Então são esses ensinamentos que Timóteo precisava se apoderar. A coragem de confessar a fé bíblica consiste, em segundo lugar, combater o bom combate da fé. E o que é isso, combater o bom combate da fé? Veja o que está escrito aí no verso 12. Combate o quê? Vamos ler? Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, meus queridos irmãos, a coragem de confessar a fé bíblica consiste, em segundo lugar, de combater o bom combate da fé. E o que é combater o bom combate da fé? O que era que Paulo queria transmitir para Timóteo, né? Combater o bom combate da fé. Porque Paulo sabia, irmãos, que tinha que haver um combate. Porque havia outro tipo de combate contra a fé dos apóstolos, contra a fé da igreja. Irmãos, hoje nós servimos a Deus no Brasil, é uma maravilha, né? Uma maravilha. Mas, irmãos, antes das revoluções, eu repito, a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, né? Irmãos, se podia pegar alguém falando das grandezas de Deus, tá certo? Até mesmo, viu, Enio? Advogando em favor de outra pessoa, e se alguém fosse contra a lei, podia ir por trás e passar uma corda no pescoço, e não teria nenhum problema. Bastaria que essa pessoa tivesse influência de poder, não só na parte religiosa, mas na parte política, diante de coisas que fossem do interesse de alguém. Se alguém viesse intervir ali, aquela pessoa poderia ser morta. Por isso, né, que o nosso grande e fiel tradutor, um dos tradutores do Novo Testamento, William Tyndale, ele disse, não tem problema não, ele pediu até a Deus, Senhor, eu quero só mais alguns anos de vida, né?
E quando ele fala isso, ele fala na frente dos párocos, diante das autoridades eclesiásticas, dizendo: olha, é o seguinte, Senhor, dá-me mais alguns dias para que eu venha traduzir o Novo Testamento a ponto de uma criança ler, compreender mais do que esses homens. Crianças. Esse era o desejo de William Tyndale. Mas ele sabia, né, que ia morrer, não tinha jeito. Ele ia morrer. Mas ele estava pronto o quê? A confessar a fé bíblica, né, que ele tinha um dia se apoderado diante dela. Então, queridos irmãos, veja aí no verso 3 o que é que está escrito. Olha o combate aí. Combate, né, bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende. Então, Timóteo precisava combater esses que vinham com outros ventos de doutrinas. Ele precisava combater. E como nós precisamos de combater esses tipos aí, esses ventos de doutrinas, que tem irmãos se apoderado. Irmãos, isso é tão perigoso, meus irmãos, né? Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que a fome, ela não tem poder de tirar um filho de Deus de sua presença. Né? A morte não tem poder de tirar um filho de Deus de sua presença. Né? A escassez não tem poder de tirar um filho de Deus de sua presença. Mas uma falsa doutrina se apodera de uma nação. Uma falsa doutrina se apodera de uma nação. E era esse combate que Timóteo precisava preservar. O quanto também nós precisamos, né, de combater esse bom combate. Tomar posse de que? Da vida eterna. Irmãos, parece até que ainda nós não tomamos posse. Né? Nós falamos essa manhã de uma vitória que obtivemos através do sacrifício de Cristo, mas parece que a gente não chegou assim nos apegamos, ainda não temos nos apegado, ainda não houve, né, o apego ali, parece que ninguém ainda se apoderou. E Paulo aqui, ele incentiva a Timóteo, né, toma posse da vida eterna, né, toma posse, é certo a questão da eternidade. E olha o que é que ele diz aí, no verso 7. Isso é algo assim que faz a gente tomar posse mesmo da vida eterna. O verso 7. O que é que diz aí na sua Bíblia? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então veja bem, o que era que Paulo estava trazendo para Timóteo? O que é que o Espírito Santo de Deus fala para nós nesta noite? O que é, gente? Que nós não temos nada. Tá certo? Alguém que está conosco nesta noite, que é membro dessa igreja, vocês trouxeram alguma coisa no nascimento de vocês? Nem roupa vocês vieram. Né? Nem roupa nós viemos para cá. Então, por isso que o autor sagrado, ele diz, porque nada trazemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ou seja, queridos irmãos, nós não estamos aqui certificando a igreja, embarcando a igreja, que a igreja não pode mais ter nada. Podemos. Mas veja bem, que essas coisas não sejam apegos para nós. Ou seja, sem elas, nós estamos perdidos. Não. É aí que quando o crente, né, toma posse mesmo da vida eterna, né, ele vai lutar pelos seus objetivos aqui na vida. É normal isso aí. Isso não é pecado. Mas o pecado é o que? É apegar-se a ele. Por quê? Eu tenho. Não, nós somos mordomos de Deus, irmãos. A sua casa é uma casa que Deus te deu para você morar nela por um determinado tempo. O carro que você tem é um carro que Deus também lhe confiou para você se servir dele por algum tempo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que eu não vou levar nada, nós não vamos levar nada. Meus queridos irmãos, como é que nós podemos tomar posse da vida eterna
tão apegado ainda ao materialismo. Como é? Irmãos, não. Preste atenção uma coisa, né? Alguém aqui já teve vontade de morrer? Já tivesse, Deus? Misericórdia. Alguém já teve vontade de morrer? Fora de Deus? Já lendo disse também que já teve. Tá, Deus, ainda bem que não só você, viu? Mas parece que a minoria já teve. Eu também já tive. Mas quando é que a gente tem vontade de morrer? Quando é? Numa dor, né? Numa angústia, numa perseguição, né? Quando estamos numa caverna, como Elias teve, que pediu, Senhor, eu prefiro morrer. Porque morrendo eu entro no descanso eterno, acaba essa dor. Mas, queridos irmãos, né, quando o celeiro está cheio, né, que a gente olha para um lado, olha para o outro, está tudo cheio aqui, eu vou deixar isso para quem, cristiano? Vou deixar para quem isso aqui? Não, Senhor, aumenta os meus anos de vida, tem misericórdia de mim. É a realidade, meus queridos irmãos, né? E, irmãos, eu não estou falando uma coisa nova, eu estou falando de coisas antigas, mas que renove hoje as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus por essas coisas antigas. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos ouvindo, né, e lendo na palavra de Deus, quando a palavra de Deus me certifica que eu preciso tomar coragem para confessar a fé bíblica até aquele grande dia. Quando? Combatendo o bom combate. E, irmãos, a melhor forma, né, o encorajamento da igreja dá-se-á quando ela toma posse da vida eterna. Quando nós olhamos para trás, estamos vendo o quê? Que os dias estão se passando e nós estamos se aproximando de Deus. É aí que nós tomamos posse da vida eterna. Quando olhamos para o que temos e louvamos a Deus. Senhor, muito grato pelo que eu tenho. Mas eu estou bem certo, Senhor, que eu não vou levar nada disso aqui. E, queridos irmãos, olha, quando, irmãos, a gente tem algo que é permitido por Deus, mas os nossos olhos estão na eternidade, irmãos, o nosso coração não está preso àquilo ali. Não está preso. Né? Não está preso àquilo ali. Precisamos zelar o que temos. Mas nós não podemos nos prender àquilo que nós temos, porque o nosso bom combate dá-se-á quando tomamos posse da vida eterna. Aí nós achamos o quê? Que a posse da vida eterna é quando a gente chegar lá. Então Paulo estava equivocado. Não, irmãos, é aqui. Eu tenho que tomar posse aqui da vida eterna. É aqui que eu tenho que tomar posse. E ele diz, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo disse, olha, você não tem feito essa confissão? E foi para isso que você foi chamado. Para quê? Para tomar posse da vida eterna. Mas antes, se não houver o bom combate da nossa fé, dessa fé pragmática que aqui e acolá tem vindo contra nós, irmãos, nós vamos naufragar. Nós vamos naufragar. A crise hoje da igreja brasileira, né, vamos falar de casa. A crise da igreja brasileira, irmãos, qual é a crise que nós estamos vendo hoje no Brasil? Nós estamos vendo crise espiritual? Não. Não. O povo está brigando, cada dia os caras estão brigando com quem? Com os governantes. Não era para ser assim. Não, irmãos. A nossa preocupação maior deve ser a questão espiritual mesmo. Precisamos exercer o nosso ofício? Sim, precisamos. Mas não podemos viver diante disso aí, apegados a isso aí. A nossa preocupação maior, e a igreja brasileira, ela passa hoje por uma das maiores crises espirituais. Por quê? Porque ela não tem tomado posse da vida eterna. Porque na nossa mente, a vida eterna é quando eu entrar lá. É lá que eu vou tomar posse, quando eu chegar. Não. Paulo diz aqui, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. E em segundo, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Jamais Timóteo poderia ter enfrentado o que ele enfrentou se ele não tivesse tomado posse da vida eterna. Ou seja, é minha.
Um dia eu adentrarei, mas eu estou sentindo desde já que eu já tomei posse. Terceiro lugar e último. A coragem de confessar a fé bíblica. Consiste, em primeiro lugar, em quê? Fugir dos padrões do mundo e se apegar aos padrões de Deus. Segundo lugar, a coragem de confessar a fé bíblica consiste em combater o bom combate da fé. E em último lugar, a coragem de confessar a fé bíblica consiste em fugir dos padrões do mundo, da fé, do combate da fé, combater o bom combate, perdão, me atrapalhei aqui, é fugir dos padrões do mundo, primeiro destaque, segundo destaque, combater o bom combate, e terceiro e último, guardar o mandato imaculado. Guardar o mandato de Deus imaculado. Veja o que está escrito aí no verso 13. A igreja de Deus, ela precisa desse discernimento, meus irmãos. Nós precisamos conhecer isso aí. Guarda o mandato imaculado. Verso 13. Exorte-te perante Deus, que preserve a vida de todas as coisas. E perante Cristo Jesus, que diante Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado. Guarda as ordenanças de Deus, guarda os mandamentos de Deus. É isso que Timóteo precisava guardar, é isso que nós precisamos guardar, o mandato de Deus sem mancha, queridos irmãos, né? Sem pecado. Há muitos crentes, né, que estão trilhando o caminho para o céu, mas ainda carregado com o pecado. Carregado com o pecado. Foi o que nós fizemos hoje, para se preparar, para ouvir a palavra de Deus. O que é que nós tínhamos feito durante a semana? E como é que nós vamos ser encorajados pelo Espírito Santo? Meus queridos, às vezes as pessoas dizem, pastor, eu estou tão fraco, né? Eu estou tão desanimado, mas está faltando alguma coisa. Né? Eu creio, meu querido irmão, se você colocar em prática hoje, esses padrões, né, que consistem em fortalecer a sua vida, você como igreja de Deus, e esse último ponto aqui, guardar um mandato imaculado, você vai ser encorajado pelo Espírito Santo. Você vai ser encorajado pelo Espírito Santo a guardar esse mandato. Mas como? Lutando para não pecar contra Deus. Irmãos, nós precisamos, meus queridos irmãos, né, de preservar, né, o conhecimento que nós temos. Certo? O conhecimento que nós temos. Irmãos, nós temos brincado muito com Deus. E aí chegarão os dias que não teremos coragem de proclamar, de confessar a fé bíblica. Não temos coragem. Porque, irmãos, né, os pecados, eles vão nos tomando. Vão tirando da nossa força. Os padrões bíblicos vão sendo infiltrados em nossas vidas. Já não há mais força para combater os erros. Por isso que há uma necessidade. E Paulo bem sabia disso aí. E hoje, meus queridos irmãos, nós sabemos também dessas verdades, que é necessário a gente guardar esses padrões bíblicos que uma vez foi entregue a nós. Mas, irmãos, nós precisamos como? Fugir dos padrões do mundo, combater o bom combate da fé e guardar esse mandato, né, sem mácula, sem mancha. E eu quero perguntar a você nesta noite, né, qual o quadro que você poderia desenhar hoje da sua vida? Você está vivendo esse combate mesmo, a fundo? Você tem guardado nesse mandato mesmo sem mácula? Ou você acha assim, né? Ah, pastor, tem tempo para isso. Ontem os jovens, antes de fazermos a exposição, foi muito abençoado o trabalho com jovens. Ontem eu aprendi muito com eles. E ontem eles passaram 2 vídeos pequenos, né? Não duraram nem 10 minutos. Né? Um deles
um dos pregadores estava ali lutando, né, para que o povo de Deus viesse tomar posse a cada dia dessa palavra. E ele falando a urgência, porque a nossa vida ela é como um vapor. Passa rápido. Então, os jovens, os adolescentes que aqui se encontram, devem aproveitar isso aí. Os irmãos de maior idade, aproveitem nesse tempo aí. E outro vídeo muito legal que eu vi, né, que depois os irmãos podem pedir aí a Mila pode passar para vocês aí, em uma das pregações de Paul Washer, né, quando ele pega uma televisão, né, e joga, né, pela janela. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa bacana. E, meus irmãos, diante dos meios de comunicações, hoje que a Igreja de Deus tem a liberdade de ver tantas coisas que são padrões do mundo e tantas coisas também que são os padrões de Deus. E a Igreja de Deus, ela tem escolhido o quê? O que é que ela tem escolhido? Nós chegamos ao final da nossa palavra e vamos concluir a nossa fala com 3 aplicações para as nossas vidas, certo? Então, em primeiro lugar, nós estamos defendendo a tese que a Igreja de Deus, ela precisa ser encorajada pelo Espírito Santo a confessar a fé bíblica. Mas ela tem que fugir dos padrões do mundo e apegar-se aos padrões de Deus. Ela tem que combater o bom combate e ela tem que guardar a palavra de Deus, né? O seu caminho, o seu segmento cristão sem estar pecando. Ela tem que fazer isso aí. Assim ela será encorajada. Mas o que é que nós podemos tirar como aplicação para as nossas vidas diante desses versículos aqui, dessa carta de Paulo a Timóteo, né? Primeiro, meus irmãos, né? Nós precisamos depositar a nossa estabilidade em Deus. Certo? O que é que você está pensando aí de estabilidade? Seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, o seu curso, o seu trabalho. Eu creio que são áreas de preocupações das nossas vidas, de nossas vidas. Então, o que eu posso tirar como aplicação para a minha vida, o que eu posso extrair, é que eu preciso depositar minha estabilidade em Deus. Amém? Você está certo disso mesmo? Que você precisa depositar sua estabilidade em Deus? Amém. Glória a Deus. Pois, veja aí o que está escrito aí no verso 12. 1 Timóteo 6. Perdão, irmãos. Não é 12. 17. 1 Timóteo capítulo 6, o verso 12. 17. 12 já passou. Vamos ficar um pouco em pé para a gente fazer essa leitura. Então, qual a aplicação que eu preciso colher para a minha vida? Depositar minha estabilidade em Deus. Tá certo? Olha o que a palavra de Deus diz no verso 17. 1 Timóteo 6, 17. Vamos ler? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Pode citar. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um grande amor. É riqueza, tá certo? É tudo que você tem, tá certo? Bem, meu marido, é minha riqueza, é tudo que eu tenho. Os meus filhos, é minha riqueza, é meus tesouros, são tudo que eu tenho. A minha saúde é meu tesouro, é tudo que eu tenho. E se for embora?
Porque quando nós falamos assim de riquezas, nós nos apegamos muito à questão financeira. Também. Mas eu quero que os irmãos também notem essas outras áreas aí. Pense nessas outras áreas. São áreas aí que nós estamos apegados mesmo. Né? Se isso aí fugir de minhas mãos, eu morro. Então, a minha dependência, a minha estabilidade não está em Deus, está em quê? Está no meu casamento, no meu namoro, no meu noivado, nos meus estudos, no meu trabalho. E isso, meus queridos irmãos, todas essas coisas, eu quero dizer uma coisa que temos como estabilidade. Tudo aqui é instável, meus irmãos. Né? Eu quero dizer para você que tudo que nós possuímos, tudo que nós somos, em tudo existe falhas. Em tudo. Uma coisa mais perfeita que você acha que é perfeito mesmo, se você analisar direitinho, vai ter alguma falha. Certo? Então nós precisamos o quê? Esperar em Deus. A nossa instabilidade, ela depende de Deus. Paulo estava querendo passar isso para Timóteo. Certo? A maneira dele ser encorajado para confessar a fé bíblica era simplesmente depender de Deus. Né? Depender de Deus. E eis o homem, queridos irmãos, que nós podemos assim ter como um padrão. Né? Um padrão mesmo, de linha. Aquele homem, né, que realmente ele passou, né, por todas as dificuldades que talvez um homem não venha suportar. Um homem crente, uma mulher crente não venha suportar o que aquele homem suportou. Mas por que, meus irmãos? Nós podemos ver, é uma trajetória de vida corrida, perigosa, de perseguição, mas ele suportou até o fim. Mas por quê? Porque a dependência de Paulo, ele disse que aprendeu. Eu aprendi a depositar a minha vida em Deus. Não foi isso que nós cantamos? Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então esse deve ser a minha segurança. O meu depósito, minha estabilidade está em Deus. Está em Deus. Segundo destaque para a aplicação de nossas vidas. Praticar as boas obras. Paulo estava passando ali para Timóteo, que seria uma das coisas que o encorajava para que ele viesse confessar, né, a fé bíblica. Era praticar as boas obras. Veja o que está escrito no verso 18. Vamos ler? Que pratiquem o bem, sem rir. Como é que diz aí? Que pratiquem o bem. Então aqui ele exige que sejamos o quê? Ricos. Tá certo? Ricos. De boas obras. Mas, queridos, né, a igreja tem aplicado isso para a sua vida? Nós vamos voltar para o século XIX. Queridos irmãos, um retorno ao século XIX, nós iremos encontrar uma igreja rica em obras. Se você voltar para o século XVI, né, você vai encontrar uma igreja tomada agora à prática das boas obras. Se você voltar ao século XXI, de lá para cá, a igreja de Deus tem passado uma das maiores pobrezas na área de boas obras. E nós precisamos aplicar para as nossas vidas nesta noite que a coragem de confessar a fé bíblica, ela consiste também, eu posso aplicar na minha vida, que eu preciso de praticar boas obras. E veja bem, meus queridos irmãos, a Bíblia diz para mim que são ricas obras, que pratique o bem, e ricas obras, de ricas obras, ou de boas obras,
generosas em dar e pronto a repartir. Nós precisamos certificar de uma coisa, né? Nós estamos vivendo a igreja do egoísmo. A igreja do egoísmo. Né? Eu tenho e não estou preocupado que o irmão não tenha. Mas aqui, nesta noite, nós somos orientados pelo Espírito Santo, como igreja de Deus, a tomarmos coragem para confessar a fé bíblica. Fazendo o quê? Praticando boas obras e demonstrando para o mundo que nós temos o quê? Instabilidade, não no que possuímos. Tá certo? Porque, veja bem, vamos voltar para a China. Né? A China, meus irmãos, né, tomada daquela tecnologia. E, irmãos, Deus mandou aquele tsunami ali, destruiu quase a Ásia ali completa, irmãos. E onde é que está a estabilidade do homem? Onde é que está? Não, a minha estabilidade tem que estar em Deus. Em que área, pastor? Em todas as áreas da minha vida eu preciso ter essa estabilidade em meu Deus. Porque Paulo, ele passa para nós, né? Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, o tesouro que a gente precisa até o fim. Ele é poderoso para fazer isso, né? Em última aplicação para as nossas vidas, né? Irmãos, acumulemos tesouros sóbrios, certo? Nós estamos preocupados como igreja de Deus a confessar nossa fé bíblica, então temos que aplicar que precisamos acumular tesouros. Tesouros. Mas não tesouro que nós estamos vendo aí, o evangelho pragmático propagando aí. Não, irmãos, mas tesouros sóbrios. Olha o que está escrito aí, no capítulo 6, no verso 19. Vamos ler? Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento. Sólido, fundamentado para onde? Para o futuro, para amanhã, para o ano de quanto? 2000 quanto? Hein, gente? 2000 quanto? Não, gente. Não. Não. Que acumulem para si mesmos tesouros. Sólido. Fundamentado. Né? Que tenham fundamento no futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Eu tenho que formar um tesouro, mas com perspectiva de eternidade. Nós estamos preocupados, queridos irmãos, na questão desse tesouro. Confessa o seu pecado nesta noite, meu irmão. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Nós não estamos enviando nada, meus irmãos. Meus irmãos, será que nós cremos mesmo que tem vida eterna? Será que tem mesmo? Será que nós cremos que tem vida eterna? Miseráveis homens que somos! Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, se a nossa esperança limita-se apenas a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens, amados irmãos. Irmãos, infelizmente, nós precisamos confessar, né, esse trágico pecado. Nós não temos pensado, né? Nós não temos pensado em juntar esse tesouro, mandando para a eternidade. Ou parece-me que nós vamos
ficar por aqui mesmo, Pablo. Já pensou, Rony? Pablo aí com 150 anos, todo quebrado, minha filha. Irmãos, graças a Deus que a gente não chega a essa idade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Né? Nesse tempo aí nós estamos gozando já de uma eternidade. Mas é para lá que nós vamos. Nós somos aqui peregrinos. É certo, queridos irmãos, né? A palavra de Deus, ela nos informa. Eu quero que vocês leiam novamente aí, o verso 19, 1 Timóteo 6,19. Leiam aí. Vamos lá? Que acumulem para si mesmos tesouros, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, meus queridos irmãos, essa vida não é verdadeira. Por quê? Dizem por aí, né, que os escritores gregos, os grandes filósofos, eles dizem, né, que aquilo que é mentira passa. E o Senhor Jesus Cristo disse, meus irmãos, baseado nessa filosofia, que passará os céus e a terra. Por quê? Porque a terra passará os céus e a terra, porque eles têm falhas. São tomados de quê? De mentiras, de enrolações. Esse mundo nós estamos vivendo. E tudo aqui vai passar, a gente não vai levar nada. Nada, 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 nada. Me disseram, né, quando eu morrer, vou botar o pior blazer que eu tenho. Pô, eu já lembro disso. Que eu botar o pior blazer que eu tenho. Por quê? Eu ganhei um sapato bonito. Eu disse, e aquele sapato não vai nessa? Não vai não. Irmão, o sapato tem que ser dado a outra pessoa. O blazer mais tem que ser dado a outra pessoa. Não vou levar nada. Nada. E aí, meus irmãos? Eu creio que tudo isso consiste e me anima. Eu creio que te dá também bom ânimo para que você seja encorajado pelo Espírito Santo a confessar a fé bíblica. Como? Né? Fugindo dos padrões do mundo, guardando o bom combate, guardando o mandato imaculado. E tivemos 3 aplicações. A primeira, que o nosso depósito tem que estar tomado ali por Deus. Ou seja, a minha estabilidade é Deus. O segundo destaque como prática para a minha vida. Eu preciso praticar boas obras. E terceiro e último, nós precisamos acumular tesouros sóbrios, mas lá no céu. Quanto é que você tem investido por mês? Como é que está a sua poupança no céu? Como é que está a sua poupança no céu? Eu creio que a minha tem alguma coisa. Tá certo? Tem. Eu tenho certeza que tem. Tá certo? Eu tenho certeza que tem. Mas a sua tem. Se não tem, se está zerada, né? Fala com Deus hoje, Senhor, eu quero abrir uma poupança no céu, Senhor. Eu quero investir. Eu quero que meus filhos invistam nessa poupança. Eu quero fixar a minha vida em acumular tesouros sóbrios. Eu quero praticar boas obras. Eu quero, Senhor, que a minha estabilidade seja em tuas mãos, Senhor. Irmãos, e eu quero passar para vocês um pouquinho aqui, mais uma vez, né, da estabilidade que o William Tyndale ele tinha diante de Deus, certo? E o William Tyndale ele passou a mudar constantemente para livrar-se de agentes ingleses. Você já pensou nisso aí? Além de você estar correndo. Hoje você mora onde eu sei, amanhã eu não sei onde você mora. Irmão, já pensou um homem de Deus, irmãos? Né? Não era um ímpio, não, era um homem de Deus. Né? E esse homem, ele não estava preocupado com isso.
Ele só queria, ele disse, Senhor, eu só quero viver mais alguns dias, Senhor. O que eu quero fazer? As crianças a conhecerem a tua palavra, Senhor. Mas, meus irmãos, era um homem de vida de pureza. Mas o seu historiador diz, né, que esse homem ele vivia correndo de mudanças constantes por causa dos agentes secretos ingleses e da igreja enviada para prendê-lo. Enquanto vivia em Antuérpia, Tyndale foi enganado por um agente inglês que afirmava que era a favor do movimento protestante que começava a tomar forma. O agente convenceu Tyndale a dar uma caminhada com ele, né? E naquele caminho ele acenou para dois homens que iam passando, apontando, né, que esse era o homem que estava contrariando o mundo, que desejava colocar na mente das crianças a palavra de Deus. E, meus irmãos, segundo seu historiador diz, né, que ele foi preso, levado para a prisão estadual próximo a Bruxelas, que ficava a 16 quilômetros de distância de onde ele residia naquele momento. E em algum momento, durante o ano e meio, né, que Tyndale passava na prisão, ele escreveu uma carta. Né? Escreveu uma carta que tem muita semelhança com uma das cartas de Paulo a Timóteo. Os irmãos lembram, né, que aquela carta que Paulo pediu que trouxesse os pergaminhos, trouxesse os livros, né, que ele estava aprisionado e precisava de ler. E William Tyndale, ele passou, irmãos, com esse momento parecido com o de Paulo. E o que é que a carta diz? A carta foi escrita em latim e enviada a uma autoridade cujo nome até hoje está em silêncio. E essa carta tinha o seguinte relato. Olha, meus irmãos, né? Eu imploro a Vossa Senhoria que peça ao comissário que tenha bondade de me enviar 2 bens que ele possui. Um gorro mais quente, porque tenho sentido muito frio na minha cabeça na prisão. E tenho um casaco mais quente, porque o que tenho é muito frio. E peço também para trazer os livros e a tradução em hebraico. Eu preciso traduzir para que as crianças conheçam o poder da palavra de Deus. Aquele homem foi enforcado e o seu corpo foi colocado fogo em praça pública. Mas foi um homem ali que teve a coragem de confessar a fé bíblica. Que Deus nos encoraje, irmão. Que Deus nos encoraje a proclamar essa fé que um dia chegou em nossas mãos. Em nome de Jesus.